O Café Conectado da TV Diário do Sertão encontra-se na Clínica Dr. Oscar Sobral, hoje em especial para falar do HPV e, consequentemente, do câncer do colo do útero. Dr. Oscar Sobral, a importância de se prevenir o câncer do colo do útero a partir da vacina HPV. Olha, nós temos que começar do seguinte pressuposto. Primeiro, um bom dia, para todos os nossos telespectadores e dizer o seguinte: é preciso urgentemente que se cuide mais, se acelere mais as campanhas de educação com relação ao câncer do colo do útero. Porque atualmente é 15 mil novos casos de câncer de colo do útero no Brasil. Isso dados do INCA de 2014. E o que é pior, desses 15 mil, desse universo de pacientes que são acometidos e que já têm a doença, morrem 5 mil mulheres de câncer de colo de útero no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o câncer de colo do útero é a patologia, a segunda patologia que mais mata mulheres no mundo, nos países desenvolvidos também. No Brasil, perde apenas para mama e reto, segundo o INCA, de dados de 2014. Mas existe uma taxa altíssima de câncer de colo de útero no Brasil. E são dados que podem ser revertidos. Podem ser revertidos com bastante educação, mais educação. Tem que se falar mais em câncer no Brasil. Precisa se educar mais. E principalmente, Jocelyn, dar mais atenção ao câncer de colo de útero no Brasil. Câncer também chamado de cervical, e por isso a atenção maior voltada ao HPV, que é o papiloma vírus que causa lesões nesse colo e que pode vir trazer consequências como o desenvolvimento do câncer de colo do útero, principalmente em mulheres acima de 25 anos. Olha, é preciso que se entenda que o câncer de colo de útero poderia ser evitado facilmente. Bastaria que se desse mais atenção aos programas existentes, principalmente a nível de unidade de saúde da família, onde é feito as chamadas prevenções, que o pessoal chama, para não chamar o nome tão complicado de colpocitologia, eles chamam de prevenção. Bastava que cada mulher fizesse uma prevenção uma vez por ano. Aquelas que não foi detectado nenhum problema, bastava fazer uma vez por ano. E aquelas que já têm um certo grau de alguma infecção, que seja feita a cada 6 meses. Porque fazendo isso, nós já vamos diminuir muito a incidência de câncer de colo de útero. E também é uma forma também que também seja agregado valores, no sentido de que seja educado também, seja puxado também para a discussão os homens, porque eles são parceiros, eles são maridos, eles convivem. E principalmente nós sabemos que o grande responsável pelo câncer de colo do útero é o HPV, que é o papiloma, e ele é transmitido sexualmente. Então é preciso que nós cuidemos também de puxar para essa discussão homens. Para quê? Para que nós possamos ter uma ideia melhor do que nós vamos fazer no futuro. Porque se nós começarmos educando agora as mulheres, insistindo às mulheres para que elas façam suas prevenções, e também que os homens tenham cuidado de fazer um autoexame, de procurar serviços públicos também para fazer exames, certamente nós vamos diminuir em muito a incidência, a estatística de câncer de colo do útero nas mulheres. Por quê? Porque se nós temos HPV, eventualmente esses exames vão sair nas mulheres, no resultado da prevenção, sob a forma de NIC, de neoplasia intracervical. Então esse NIC já serve como mapeamento para saber se essa mulher está ou não inclusa nesse sistema. Porque se nós pegarmos uma citologia que venha NIC, ou que venha, por exemplo, inclusão citoplasmática, então é preciso que o médico que esteja cuidando disso entenda que tem que ser feito estudos mais avançados. Por exemplo,
uma colposcopia ajudaria muito. Por quê? Porque nós sabemos que se uma mulher está com HPV, então ela tem que ser acompanhada sistematicamente, pelo menos a cada 6 meses, para que essa classificação chamada NIC, ela não atinja níveis mais altos. Porque quando ele está, Josileide e nossas ouvintes, que está nos assistindo nesse momento, quando esse NIC está em fase inicial, o tratamento é clínico, ele é fácil de resolver, ele é muito fácil de resolver, e o médico tem condição de tratar e de curar. Quando ele está numa fase maior, tipo NIC 3, vai ter que tomar medidas mais drásticas, tipo amputação de colo, esterectomia, ou até mesmo usar a quimioterapia para reverter. Então é preciso ter cuidado com isso. E muita gente, inclusive os colegas de que trabalham na área de saúde, confundem muito. Eles acham que aquelas verrugas genitais, que vulgarmente é conhecido em nosso meio como cavala de crista, ureia de pau, de que aquilo ali é HPV, é o responsável pelo câncer. Não. Existem muitas cepas de vírus que são patológicas, mas não são oncogênicas. Oncogênica tem apenas 40 cepas, no meio de um universo de quase 200. E aquele papiloma que provoca verrugas, ele não é cancerígeno, ele não é oncogênico. Importante se dizer isso, né, Oscar? Porque a imagem que se vê, ela é feia, mas nem sempre ela é a patogênica para o resultado cancerígeno. Exatamente, e muitas pessoas acham, está tratando, fulano foi feita uma cauterização porque tinha várias verrugas na vagina, ou o homem tinha muitas verrugas no pênis e teve que fazer medicação, ou clínico, ou mesmo a cauterização, já está com câncer. Não, não é bem assim. Quem vai classificar é o tipo de HPV que, porventura, essa paciente esteja. As que são produtoras de verrugas, o HPV que produz verrugas, ele não é oncogênico. Isso é dados do INCA, nos alerta de que essas verrugas, elas não são oncogênicas. O perigo são umas específicas que não fazem parte daquelas que têm verruga e que provocam o câncer. Essa tem que ser estudada e tem que ser acompanhada e fazer um acompanhamento sistemático. É preciso que faça isso. Um detalhe importante. Quando eu falo em educação da população, quando eu falo em clamar aqui no programa e pedir às nossas ouvintes, as mulheres que estão nos acompanhando agora pela televisão, elas entendam que é um direito, ela tem um direito de procurar saúde. A unidade de saúde da família básica, a unidade básica da família é obrigada a prover um dia da semana para que ela tenha essa prevenção gratuita. E detalhe, aí vai um pedido também às autoridades de saúde de todos os municípios. E quando eu falo de todos os municípios, dado ao fato hoje de que uma televisão como a nossa pode ser assistida em qualquer lugar do mundo no planeta Terra. Então, é preciso que as autoridades entendam que após a colheita desse material, a entrega seja mais rápida. Porque eu já vi casos de mulheres que me reclamam que vai para a unidade de saúde da família, faz a coleta da citologia e esse resultado vai sair com 5, 6 meses. Paciência. Isso aí não vai ter um bom resultado. É necessário que exista uma melhor organização no sistema para que, ao ser colhido o material, esse exame não leve mais do que 15 dias para ser entregue à paciente, para que a paciente tome uma providência mais sistemática. Quanto mais antes o diagnóstico for dado, melhor o prognóstico. Quer dizer, que quanto antes ela se descobrir que há uma lesão, né, pré-cancerígena, até situada no local, às vezes o próprio exame, ao coletar, ela já tira até as células naquela própria coleta, já se vai
né? Ele vai dizer até onde está as lesões e dali já pode até ser o próprio tratamento. Quanto mais antes, esse sim é um tipo de doença que, quanto mais precoce, doutor Oscar, muito melhor. Josileide, eu diria, como em saúde, em todas as doenças, quanto mais precoce, mais fácil de tratar, mais fácil de dar o diagnóstico e mais fácil de resolver. Agora, não se pode deixar que uma paciente tenha câncer de colo de útero porque nunca fez uma citologia, porque nunca quis passar num ginecologista, nunca quis passar na unidade de saúde da família, porque acha que é expor o corpo, ou que o machismo dos maridos não permitem. É preciso acabar com essa cultura. É preciso que a mulher entenda que fazer uma prevenção é um direito antes de que um dever. Ela tem que entender que é um direito antes de que um dever, assim como uma mamografia e outros exames que podem salvar a vida dela. Quanto mais precoce esse exame possa ser feito, a partir do momento em que uma mulher faça opção em fazer relação sexual, ela também tem que entender que a partir daí ela tem que começar a fazer a citologia, independente da idade que ela tenha. Porque nós sabemos que o HPV é transmitido sexualmente. E se é transmitido sexualmente, ele pode ser transmitido para uma menina de 12 anos como para uma mulher de 80. Não existe uma faixa etária. É preciso entender que a partir do momento que uma mulher fez opção em fazer sexo, independe da idade que ela tenha, ela tem que fazer a citologia dela. É um direito antes que um dever. Vou repetir, não é uma obrigação, é um direito, gente. É um direito que vocês têm de fazer o exame. Porque fazendo isto, você vai estar evitando de ser acometida de um câncer futuramente. As mulheres, doutor Oscar, fazendo o exame preventivo do colo do útero, não dando nenhum resultado maligno, falando a linguagem mais direta, não dando resultado ruim, ela precisa repetir esse exame quanto tempo depois para ficar nesse controle? Uma vez por ano, não basta. Uma citologia sistematicamente feita todo ano, vai evitar. Porque, por exemplo, se eu fizer em uma paciente, vamos supor que eu faça hoje em uma paciente uma citologia, e de repente ela não foi encontrada em nenhuma inclusão, nenhuma metaplasia, deu nenhum NIC, então essa paciente só precisa repetir esse exame por um ano. Não há necessidade. Havendo antecedentes familiares, o cuidado aumenta, não é? Aí já fica o cuidado dobrado. Até porque, na hora que você está preparando a paciente para fazer a citologia, vem um questionário e pergunta: há casos na família? Bem, se há casos na família, já vai ficar o quê? Um cuidado a mais. Apesar de sabermos que a grande maioria dos cânceres de colo do útero está ligado ao HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Mas tem também aqueles cânceres que são de origem genética, que passa. Então, paciência. É bom repetir a cada 6 meses. A saúde do homem. Falamos muito da mulher. Mas você ressaltou aí que o homem também pode transmitir o HPV para a mulher e ambos, assim, haver essa troca. Mas a preocupação com o homem também pode, sim, desenvolver um câncer por causa do HPV? Sim, o homem pode desenvolver um câncer por causa do HPV. Inclusive, o maior índice de câncer de pênis no Brasil é Pernambuco. Pernambuco é o maior estado que tem o maior índice de câncer de pênis em homens. Por quê? Bem, isso deve-se o quê? A pouco cuidado. Os homens, as mulheres já têm dificuldade, mas os homens, eles são péssimos para fazerem esses exames preventivos. São pouquíssimos os homens que vão ao urologista para fazer o quê? Para fazer uma peniscopia, ou seja, um exame mais detalhado do pênis, para saber se está bem. São pouquíssimos os homens que vão ao urologista para ver como é que está a próstata. Eles só vão quando estão sentindo alguma coisa, o que é um erro.
eles vão, quando estão sentindo alguma coisa, e isso está incomodando. Porque se estiver sentindo e não estiver incomodando, eles também não vão. É da cultura machista. Eles acham que por urologista, para que o médico possa fazer um toque retal, eles acham que o mundo vai acabar por isso. Vai acabar com a postura machista dele. Não é bem assim. A gente sabe que ao fazer isso, ele está fazendo o quê? Ele está cuidando da saúde dele, ele está cuidando da vida dele. E ele principalmente, porque na realidade, a grande maioria das doenças sexualmente transmissíveis são homens que normalmente pegam e levam para dentro de casa. A grande parte. A grande parte de câncer de colo de útero que a gente tem visto em mulher casada, pode fazer um estudo pregresso que foi o marido que trouxe para dentro de casa. E não adianta só tratar a mulher. Tratar o HPV da mulher e o homem continuar na transmissão. É um erro grave. Em ginecologia, a consulta, ela pode ser, até a primeira consulta, ela pode ser somente a mulher. Mas quando for para tomar decisões, tipo tratamento que seja clínico cirúrgico, o homem tem que ser avaliado. É uma rotina minha aqui na minha clínica. Eu, quando pego algum exame que venha com NIC, que venha com inclusão, que venha com metaplasia, que venha com alguma coisa que seja diferente do normal, o marido é chamado. Ele é chamado para a gente conversar e ele é orientado aqui por mim a fazer uma visita no urologista, que seja na rede pública, que seja na rede privada. Agora, ele tem que passar no urologista. E para que isso? Porque no urologista tem como fazer uma peniscopia, que é o exame detalhado do pênis, tem como fazer um toque retal, tem como fazer ultrassonografia. Então tem como cuidar dele. Porque se a esposa está com HPV, é claro, existe uma chance muito alta de que isso tenha sido transmitido por ele. E ele também tem que ser cuidado. Então, falando em prevenção do câncer cervical, fala-se na vacina HPV. E já está aberta a campanha para se vacinar as crianças já a partir dos 9 anos. Crianças mulheres, né, doutor Oscar? A partir dos 9 anos de idade, e a preocupação aumenta quando ela já tem entre 12 e 13 anos, é isso? Exatamente. Essa faixa o pessoal nos questiona muito, porque essa faixa de 9 a 12 anos. Bem, primeiro, o ideal era que tivesse vacina para todo mundo. Mas o que acontece é o seguinte: primeiro, de 9 anos até 12, se supõe que aquela criança não teve relação sexual ainda. Então ela está isenta de contaminação. Se ela está isenta de contaminação, essa é a paciente indicada para tomar a vacina. Se a gente conseguir manter essa vacinação por um bom tempo no futuro, nós vamos tirar de circulação, pelo menos diminuir o câncer de colo de útero. Por quê? Porque as meninas de 9 anos até 12 anos hoje vão ser as mulheres daqui a 10 anos. E por que até 12 anos? Porque, infelizmente, no nosso meio, já tem meninas com 12 anos tendo relação. Nós temos meninas com 10 anos já tendo relação. Vocês podem imaginar com a loucura? Não. Por quê? Porque já teve casos de crianças que tiveram filho com 12. Se ela teve filho com 12, ela pelo menos teve relação com 11. Então é um perigo muito grande. Então tem que cuidar dessas crianças. Botar numa faixa acima de 12 anos também, se você vai fazer aquela vacina, como não saber se aquela menina não já está com HPV? Esse é o grande questionamento. Como não saber? Teria que fazer o quê? Só se pegasse todas as mulheres acima de 12 anos, levar para um laboratório, fazer captura, fazer exame, para saber se tem ou não tem HPV. E não estaria na hora de incluir o homem nessa forma preventiva através da vacinação, já que a preocupação sei que é maior com relação ao câncer cervical. Mas esse homem não estaria também transmitindo no futuro esse HPV? Se nós controlarmos, o principal receptor é a mulher. Então, e também, quem está sendo vitimada são as mulheres. O país, nós temos que entender que essa história de saúde pública no Brasil, realmente ela anda muito devagar, isso é sonho. Olha, conseguir essa vacina
de 9 a 12 anos já foi uma luta muito grande de classe para conseguir isso. Então, vamos tentar manter isso aí, porque, de qualquer maneira, se as vítimas são as mulheres e a gente vai sustentar isso, os homens não vão conseguir transmitir. Os homens não vão transmitir por quê? Porque vai chegar um momento que não vai ter mais. Vai chegar um dia que não vai ter mais HPV para que eles se contaminem lá fora e tragam para dentro de casa para as esposas. Você me falou, Toscar, de vários subtipos do HPV, mais de 100, quase 200. Então, a vacina não é para todos esses, nem também todos esses são causas, nem todo HPV vai causar, é isso? Nem todo vírus HPV vai causar câncer de colo do útero. Então, a vacina, ela não é para todos os subtipos do papiloma vírus? Não tem como. Porque se nós catalogarmos hoje quantas cepas existem de vírus que do HPV, chega talvez a 200. Que podem provocar câncer, talvez uns 40. A vacina que nós temos aí, ela deveria pegar pelo menos 4 tipos, que são os tipos mais comuns na nossa região e no nosso país, por isso que ela é chamada tetravalente. Então, já está de bom tamanho. Ela já está de bom tamanho. Se a gente conseguir colocar isso como rotina, nós vamos certamente no futuro, as próximas gerações vão ver que vai terminar como a paralisia infantil, como a poliomielite, que chegando foi baixando, e nós estamos aí sem um caso de poliomielite há muitos anos. O Brasil já está para receber do Ministério da Saúde o certificado de erradicação da doença no Brasil. Então a mesma coisa vai acontecer com o HPV no futuro. Se vacinar as meninas de 9 a 12 anos e mantiver sistematicamente essa vacina, nós no futuro próximo nós vamos ter uma diminuição drástica do câncer de colo de útero. Então, o Ministério da Saúde preconiza as crianças a partir de 9 anos, entre 9 e 11 anos, já tomar a primeira dose. Então, tem a primeira dose, 6 meses depois, já a segunda. Já a terceira, que seria o reforço, é com 60 meses depois da primeira dose. Isso quer dizer o quê? 5 anos nas contas? Porque eles botaram o seguinte, eles botaram com você, a monografia que você pegou, tirem a primeira dose, a segunda, com 60 meses, seria 5 anos depois, certo? Então, daria tranquilamente para fechar a imunidade dessa paciente e vai garantir. Outra coisa que as pessoas têm que entender, não é para ter medo da vacina, porque a vacina é feita cepa do vírus, não é o vírus que vai provocar a doença. Então, eu vou tomar nada, vai ter a doença. Eles comentam muito isso, acontece com a vacina do vírus da gripe, que as pessoas às vezes tomam e tem uma pequena reação, e acham que não, foi botar o vírus para eu pegar a gripe. Não é bem assim, gente. Na hora que aplicam uma vacina, é um pedaço do vírus, na verdade a vacina é um pedaço do vírus. Qualquer vacina pega o vírus morto, tira um pedaço e aplica. Para quê? Porque aplicando no organismo, o organismo começa a criar uma coisa chamada anticorpo, e esse anticorpo começa a aumentar no organismo, e no dia que aquele vírus chegar no organismo, vai ter tanto anticorpos para combater, que ele não vai provocar doença nenhuma. Essa é a filosofia. É como se pegasse assim e dissesse assim, bem, eu vou ter uma guerra no futuro, então vou pegar o seguinte, eu vou mandar para lá 20 soldados. E quando chegar lá os soldados vão treinar a população todinha. E a população seria toda treinada, seria toda armada, para quando a guerra chegasse, tá todo mundo armado, com a alimentação estocada, tudo organizado direitinho. Na hora que o exército inimigo chegasse, estava todo mundo esperando, estava todo mundo armado, certamente perderia a guerra. Essa é a filosofia. Fazer um pedaço do vírus, o organismo começa a criar anticorpos, esses anticorpos vão bater de frente com o vírus e expulsar o vírus do organismo, e a pessoa não vai adoecer. Então, para garantir que a imunidade está mesmo reforçada para combater este vírus, quando ele realmente vier com o seu poder de infecção, é a partir da segunda dose. Então, a gente fala, tem que tomar a vacina, mas tem que tomar, na verdade, pelo menos as 2 doses da vacina. O ideal é tomar as 3, se conscientizar. Gente, nós estamos num país que precisa de educação.
O Brasil, eu costumo dizer, tem vários problemas. Agora, o maior problema desse país ainda é a educação. Se só tem um caminho para esse país crescer, só tem um caminho para esse país se valorizar. É valorizar a educação desse país. Enquanto não valorizar professor, enquanto não entender que escola é o caminho mais fácil de desenvolver esse país, nós vamos continuar no terceiro mundo, nós vamos continuar com esses problemas e sendo o país dos mensalão, nós vamos continuar sendo o país dos petrolão, nós vamos continuar sendo o país da Petrobras, não vamos sair da canto não. Nós precisamos urgentemente de educação. Precisamos valorizar o professor, porque valorizando o professor vai também nos ajudar até na saúde. Porque dentro de uma sala de aula, um professor compenetrado, que ganhe bem, que diminua suas tensões, diminua seus problemas, ele vai nos ajudar até nessas campanhas. Vai nos ajudar nisso também. E que bom que temos como, pelo menos, prevenir, não é? E reforçar, dizer que, lembre-se, a proteção só acontece a partir da segunda dose, certo? E dizer também, doutor Oscar, reforçar também como é que se dá realmente o diagnóstico do HPV. É somente pela prevenção do colo do útero ou algum exame específico para o HPV? Pode ser feito, a captura híbrida pode ser feito. Pode ser feito laboratório, pesquisa, você pode fazer uma biópsia do colo do útero, você pode fazer a captura da cepa do HPV. E você tem uma noção disso, através do laboratório, existe. Não vamos esperar pensar que sintoma, a presença de um sintoma... Pode não aparecer sintomas. Nenhum, esse aqui é o grande problema. De repente uma pessoa está com HPV e nem sabe, e está transmitindo, que é o pior. Ele não sabe que tem e está transmitindo. Então esse é o nosso grande problema. É que um vírus que a sintomatologia, não existe sintomatologia. A não ser, claro, que a pessoa esteja num estado avançado, de repente chega um sangramento pós-relação sexual, um corrimento abundante, você coloca na mesa lá de ginecologia e está lá, um colo do útero feio, cheio de problemas, você pede uma biópsia ali, você pede por pedir, mas já sabendo que a possibilidade é muito alta de já vir com câncer de colo de útero, já pode vir com NIC3, já pode vir com presença de HPV. Então, lembrando aí para a garotada, as crianças, já mulheres, né, quase mulheres que estão a partir da idade de 9 anos, que procurem uma unidade de saúde ou fique atenta ao período de vacinação também na sua escola e não esqueça a caderneta de vacinação, não é, doutor Oscar? E tomar as 3 doses, vamos repetir bem isso. Olha, a primeira dose, só uma dose, não vai imunizar ninguém. Vamos tomar a primeira dose, a segunda e vamos tomar a terceira, gente, 5 anos depois. A pessoa, menina com 10 anos de idade que toma a vacina, só vai tomar a outra dose com 15 anos. Olha que coisa. Tá vendo? Já é uma moça, já deve estar na escola, bem adiantada na escola, o grau de educação já está bem maior. Então vamos fazer isso, vamos tomar 3 doses. Agradecer mais uma vez, doutor Oscar, por suas informações ao programa Café Conectado e dizer que as meninas não tenham medo, né? A vacinação contra o HPV é proteção para a menina, saúde para a mulher.